Capítulo 112, Batalha da Cidade Águia, Parte 3. Parecia que os cavaleiros do rei estavam segurando uma afiada lâmina de prata quando cortaram a retaguarda das tropas em retirada de Garcia. A multidão irrompeu no caos e muitas pessoas caíram no chão enquanto tentavam fugir, só para acabar sendo pisoteadas pelos cavalos. Ocasionalmente, alguns deles retiravam armas e tentavam resistir aos atacantes, mas contra os cavaleiros superiores eles logo eram cortados em pedaços. Liderando este tipo de inundação imparável estava um cavaleiro de elite do acampamento em Coldwind Ridge. Foi Knidnaime quem serviu como ponta de lança para este ataque. Além disso, seu manto azul que dançava ao vento atrás dele era particularmente atraente. Onde quer que ele fosse, o inimigo tentaria fugir. Toda vez que depois de sua espada cortada, seria coberto de sangue. Timothy Wimbledon, em vez disso, ficou na distância em uma pequena colina, com vista para todo o campo de batalha. Nesse ponto, as 3.000 pessoas das tropas de Garcia não conseguiam mais manter sua formação, mas a cada segundo eles ficavam cada vez mais distantes, o que os levava a interromper quase completamente sua marcha. Eles não vão durar muito mais tempo, pensou Timothy, no momento em que o segundo dos 3 ataques das minhas equipes entrar em colapso. Essas pessoas simplesmente não podem resistir ao ataque dos cavaleiros de elite de Grey Castle. A maioria deles não está usando nenhuma armadura. No momento em que uma lâmina afiada se aproxima deles, eles imediatamente começam a perder sua vontade de lutar. Tudo aconteceu quase exatamente como ele esperava. Depois de passar uma hora para contornar Eagle City, eles se viraram e atravessaram uma floresta esparsa, finalmente alcançando a estrada. De volta à estrada, Timothy ordenou que seus cavaleiros começassem a correr e, finalmente, uma hora depois, eles conseguiram alcançar Garcia. De acordo com o conselho do duque francês, Timothy dividiu sua tropa em 3 equipes de cerca de 300 cavaleiros e permitiu que eles se revezassem para atacar os diferentes lados do inimigo. Assim, ele conseguiu manter algumas tropas de volta e estava sempre pronto para enviar reforços quando necessário. A fim de evitar a possibilidade de que eles pudessem se cercar, seus cavaleiros não foram autorizados a atacar o centro da formação do inimigo e, em vez disso, eles deveriam atacar seus flancos. Com traços rápidos, eles apenas cortam as sobras, com cada carga matando apenas dezenas de pessoas. Esta tática foi obviamente muito bem sucedida. Depois de algumas corridas o inimigo já tinha mais de 100 de baixas, enquanto ainda era incapaz de retaliar. Até tentaram organizar um contra-ataque com sua própria cavalaria, mas a distância entre o equipamento e o treinamento estava muito longe. Comparado aos cavaleiros do rei, a colcha de retalhos momentânea da cavalaria não passava de um grupo de infantaria a cavalo. No momento em que eles vieram cara a cara, aqueles cavaleiros feitos dos homens que foram corajosos o suficiente para atacar na batalha foram simplesmente mortos, ou se tivessem sorte, eles poderiam se espalhar em todas as direções. Este massacre unilateral foi um grande golpe no moral do inimigo, e logo Timothy notou que algumas das tropas de Garcia começaram a se afastar da formação e fugir em todas as direções. Finalmente chegou a hora de lançarmos nossa ofensiva principal, ele pensou. Quando o Cavaleiro do Vento Frio voltou de liderar seu ataque, Timothy não ordenou que ele começasse a próxima rodada de táticas de choque. Em vez disso, ele sinalizou para ele vir para o seu lado. Sua Majestade, sua formação logo virá desmoronar. Naime limpou o suor da testa, deixando algumas marcas de sangue no rosto como ele fez. Naturalmente era o sangue de seus inimigos. Até agora ele não recebia nenhum dano durante toda a batalha. Vendo isso, Timothy pegou seu próprio lenço e entregou a ele. Bem feito, você pode fazer uma pausa agora. Finalmente é hora de entregar o golpe mortal. Vendo que a próxima rodada de ataque não estava chegando, as tropas de Garcia também perceberam que o momento decisivo estava chegando. Seu grande grupo parou completamente a sua marcha à frente. Em vez disso, eles se reuniram sem pressa, até formarem uma formação firme.
Todo soldado mais externo estava segurando uma lança de madeira e segurou-a, esperando pelo impacto. Ao descobrir isso, Timothy apenas zombou. Aos seus olhos, não era nada mais do que a última luta de um homem que já estava morrendo. Sem barricadas, sem armaduras, apenas com carne e sangue, você quer resistir ao poderoso impacto de meus cavaleiros? Isso só pode acabar em desastre para você. Não importa quais cartas você deixou, minha querida irmã mais nova, você não poderá mudar o resultado. Naturalmente, também pode ser verdade que você já partiu há muito tempo, deixando este grupo morrer e tempo para você fugir. Mas ele logo descobriu que estava errado. Dentro da multidão, eles mais uma vez colocaram a bandeira da rainha de Clearwater. Vendo esta faixa verde com o veleiro e a coroa tremulando ao vento, fez Timothy franzir a testa. Então ele levantou o binóculo e deu uma olhada no inimigo. Ele logo descobriu em pé atrás dos guerreiros que ergueram a bandeira a figura borrada de uma mulher que parecia estar gritando algumas ordens. Mesmo assim, ele não podia ver claramente o rosto do outro, ainda assim seus cabelos grisalhos fluindo ao vento davam sua identidade. Garcia Wimbledon não havia fugido. Timothy respirou fundo. Bem, isso significa apenas que essa farsa chegará ao fim aqui. Eu não tenho que segui-la até o porto de Clearwater. Depois de esperar que os cavalos estivessem totalmente descansados, o novo rei deu sinal para iniciar o ataque principal. A cavalaria formada pelos cavaleiros e escudeiros tinha cerca de 800 e, sob a liderança dos cavaleiros do rei, iniciou o ataque contra o inimigo. Era mais uma vez o cavaleiro do vento frio que estava na ponta do ataque, Naima Moor. Exatamente no momento em que o ataque finalmente atingiu, de repente, nos dois lados do horizonte, um grande número de soldados apareceu. Depois de enviar estranhos gritos de guerra, eles imediatamente começaram a correr na direção da batalha. Timothy não pôde acreditar no que seus olhos estavam lhe mostrando. Sem levantar bandeiras ou usar algum emblema, as tropas subitamente emergidas não se pareciam com nenhuma força conhecida do reino. Depois de uma observação mais atenta, Timothy viu que todos estavam usando armaduras e armas diferentes. Mas com sua alta estatura e rostos estranhos, Timothy sabia, eles só podiam ser de um só lugar. O Sandy People do extremo sul. Ele não precisava mais adivinhar se eles eram amigos ou inimigos. Sem dúvida, Garcia era capaz de fazer um acordo com eles, levando este grupo de malditos estrangeiros para o reino de Grey Castle. Apenas o pensamento do que isso significava fez Timothy queimar com raiva. Ele imediatamente gritou. Deu o sinal, interrompa o ataque. Mas já era tarde demais. Um ataque de alta velocidade como esse era impossível de ser quebrado com um aviso tão curto. Seus cavaleiros estavam empalando diretamente no coração das tropas de Garcia, cortando através deles como uma faca quente através da manteiga, com apenas um objetivo, alcançando a rainha de Clearwater. Timothy olhou ansiosamente na direção da bandeira voadora, esperando que ela quebrasse. As tropas do Sandy People vindo de ambos os lados eram cerca de 1000 homens fortes, fazendo as forças de Garcia 5000 pessoas fortes. Este foi um tamanho que Timothy não conseguiu enfrentar. Além disso, os Sandy People tinham uma constituição forte e estavam sempre em guerra uns contra os outros, o que os transformara em uma grande ameaça até para seus cavaleiros. Apenas matando o líder do inimigo, cortando seu mastro e quebrando as forças de Garcia, ele ainda teria uma chance de ganhar. No entanto, mesmo assim, o mastro balançou um pouco, mas ainda estava em pé. Finalmente, os Sandy People conseguiram fechar o círculo, bloqueando a última saída do cavaleiro e começaram a se juntar à batalha. Sem esses reforços, os 3000 desesperados de Garcia teriam sido derrotados há muito tempo. Mas no momento, eles ainda estavam persistindo, e como um pântano, engolindo um cavaleiro atrás do outro. Ouvindo os chifres soprando para recuar, os cavaleiros que estavam mais perto do limite estavam tentando libertar-se e voltaram correndo para o rei. Mas muitos deles tinham ido muito longe nas forças do inimigo e agora estavam presos, incluindo Cold Vintknirt.
Atualmente, ele estava lutando contra um guerreiro de 9 pés de altura do Sandpiople enquanto respirava pesadamente. O outro lado estava acenando em torno de um bastão de madeira, enquanto 2 homens, fazendo uma pequena área, se abriram em torno de sua luta. Infelizmente, a montaria de Naime já havia sido esmagada até a morte, e foi somente graças à sua extraordinária reação e agilidade que ele foi capaz de permanecer vivo. Mas sem uma montaria, sua pesada armadura levou a um rápido consumo de sua força física. E quando ele mais uma vez deu um passo para o lado tentando se esquivar, seu pé escorregou e ele foi atingido pelo graveto no meio do peito. A força do ataque que atingiu a armadura foi tão grande que se partiu em 2 pedaços. Seu manto azul balançou mais uma vez através do vento antes de finalmente desaparecer na multidão. Meia hora depois, os cavaleiros que ainda estavam lutando ficaram cada vez menores e, quando os Sandodes se viraram na direção da colina de Timóteo, ele cerrou os dentes e deu a ordem de se retirar. Seu grupo inteiro de pessoas começou sua retirada para o norte. Comparado com a enorme força que ele tinha anteriormente conduzido à batalha, o novo rei agora tinha apenas 300 pessoas ainda à sua volta.